Essa série foi criada e foi desenvolvida e foi preparada de maneira especial para que você tenha acesso a esse conteúdo, tenha acesso a um estudo profundo da Bíblia, das profecias bíblicas, e que isso possa também trazer um pouco de alento, um pouco de conforto e, acima de tudo, trazer esperança para o seu coração. Fico muito feliz que você tenha nos acompanhado, a você que já está assistindo desde o primeiro tema, nós já estamos hoje no terceiro tema dessa série, e se você aqui está chegando pela primeira vez, eu quero repetir aqui já o convite que foi feito. Se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com algumas pessoas, e se você quiser, já compartilha lá no Facebook também, ou copia e cola aí o link do YouTube já para os seus amigos agora no WhatsApp, agora mesmo. Já manda agora, nesse tempinho que a gente está conversando, para que eles tenham tempo de poder assistir. Se você perder o tema hoje ao vivo, você pode acompanhar toda essa série pelo YouTube, e vai ser muito bom tê-lo aqui junto conosco. Falar nisso, eu tenho um recado especial para você, uma notícia boa para você. Todas as noites a gente tem apresentado aqui um site que você pode entrar, e ao final eu vou apresentar esse site novamente, que é o minhadecisão.com. Esse site é para você que deseja estudar um pouquinho mais a Bíblia, se aprofundar um pouquinho mais no estudo da Bíblia, se você deseja uma visita, se você deseja alguma outra coisa que tem um formulário lá, entra e preenche. Só que se você entrar no site, aí temos uma novidade das outras semanas que não teve. Você rola um pouquinho aí a barra de navegação mais para baixo do site, quer seja no celular, no tablet ou até mesmo no computador onde você está conectado. Se você for um pouquinho para baixo, você vai perceber que nós colocamos ali alguns links que são da série O Mistério da Profecia. Então, se você entrar lá, vai ter 3 estudos bíblicos, 3 PDFs, arquivos PDF para você fazer um download, do tema 1, do tema 2, e ao final desse programa de hoje você pode baixar o tema 3. Qual é a ideia desse material? É para você ter um complemento do estudo que a gente está tendo todas as noites aqui, ou todos os domingos. Então você pode ir lá baixar o PDF, ele é interativo, você pode escrever dentro do PDF, salvar isso no seu celular, no seu computador, enfim, para você ter um complemento e gravar os textos bíblicos e todo o conteúdo recapitular que a gente viu aqui. Então todos os domingos, cada tema que a gente trouxer aqui, você pode entrar no site, mesmo que não queira preencher o formulário, mas entra no site e baixa esse estudo bíblico, que vai ser uma bênção todas as noites, ok? Queridos, o assunto de hoje aqui, que nós vamos estudar, só de falar, ele já dá um certo arrepio na gente. Porque o tema de hoje se chama A Guerra nos Bastidores da História. E nós vamos estudar hoje, como a gente já passou aí nas redes sociais, você tem acompanhado, nós vamos estudar sobre a origem do sofrimento, sobre como o sofrimento nos afeta hoje, como tudo isso surgiu. E eu já quero começar fazendo uma pergunta para você. Você já percebeu como as tragédias e as notícias ruins, elas não têm hora para chegar? Eu não sei se você talvez esteja passando por uma situação exatamente agora, eu não sei se você recebeu uma notícia ruim nesse final de semana, eu não sei se você já ouviu, quem sabe, algum momento da sua vida, mas elas não avisam, né? Elas não têm uma chegada de aviso, aí elas pegam a gente de surpresa. Nunca pede licença, e sempre quando chega notícia ruim, tira a nossa alegria, não é verdade? O sofrimento acontece a todo instante. É só a gente andar pelas ruas da cidade, é só a gente andar pelo centro de onde você mora, é só a gente ligar a televisão e ver o noticiário da TV. Até parece que acontece só com os outros o sofrimento, não é verdade? Nosso vizinho, às vezes eu ouvi falar de alguém na televisão, uma reportagem, mas quando o sofrimento, ele bate na porta da nossa casa, quando ele chega pertinho de nós, quando acontece conosco, geralmente a gente se pergunta, por que isso está acontecendo? Onde Deus está quando acontecem as tragédias? Onde Deus está quando meu pai morreu? Onde Deus esteve quando minha mãe faleceu? Onde Deus esteve quando meu filho me abandonou, foi embora e saiu de casa? Onde Ele estava quando aconteceu isso ou aquilo? Enfim, será que Ele sabe o que está acontecendo? Essas são perguntas válidas. Eu já fiz essas perguntas também. Certa vez eu estava na cidade de São Paulo, aliás, no estado de São Paulo, numa cidade de interior, e aconteceu um episódio assim que me chamou muito a atenção. Certa vez, eu estava na minha casa, junto com minha esposa, nós estávamos dormindo, era uma sexta-feira, e de repente, pela madrugada, a gente escuta um barulho de vidro quebrando. E a gente se assustou, eu levantei para ver o que era, e eu percebi que a casa do vizinho estava com a luz acesa. E houve uma gritaria na casa, eu não estava entendendo o que era, mas era madrugada, tinha gente lá, não queria me envolver, obviamente, porque eu não sei o que estava acontecendo.
E depois eu escutei um barulho de uma pessoa gritando pela rua. Isso era alta madrugada. Mais tarde eu fui saber naquela mesma semana que quem estava gritando pela rua era um jovem. E o jovem, ele estava gritando de madrugada, olhando para o céu, esmurrando o céu e perguntando, por quê? Por quê? E ele falava assim, tudo é culpa sua, tudo é culpa sua, e ele apontava para o céu. Naquela semana a gente soube que naquela sexta-feira, quando quebrou o vidro, quando a gente acordou ali na madrugada, a gente soube que os pais dele estavam vindo de São Paulo para casa, para o interior, para a cidade onde eles moravam, e os pais sofreram um acidente, e os pais haviam falecido no acidente. Eles eram para chegar no sábado, só que eles adiantaram a viagem. E acontece que aquele momento onde quebrou o vidro, onde eu vi aquele jovem gritando pela rua, foi quando algumas pessoas próximas à família foram dar a notícia de que os pais haviam falecido. Era um jovem, de apenas 18 anos. Amigo, esse assunto aqui que eu quero trazer para você hoje é um assunto importante, mas eu entendo também que ele é muito delicado, ele é difícil da gente entender. Ainda mais se eu estou falando para você que está sofrendo agora mesmo. Eu não sei o que você está passando, talvez você esteja sofrendo muito, quem sabe sobre a perda de alguém, um divórcio, alguma situação com seus filhos, talvez a doença, talvez o Covid, eu não sei. E eu não quero aqui nessa noite, nesse nosso programa, nesse nosso encontro de estudo da Bíblia, tentar trazer para você frases sentimentalistas que podem talvez confortar você por um pouquinho de tempo, mas não vai explicar o seu porquê, não vai trazer uma solução para o problema. Mas eu também não quero ficar aqui dando explicações racionais e lógicas para o sofrimento que não traz nenhum tipo de conforto para você que está sofrendo algum tipo de dor. Esse é um tema, eu entendo, eu reconheço que ele é difícil de explicar e por isso que eu disse que ele é muito complexo. Mas eu não quero, é claro, empurrar esse assunto para debaixo do tapete e a gente tentar fugir dele. Mas eu vou enfrentar esse desafio junto com você para a gente tentar entender esse problema do mal e do sofrimento. Mas antes de mostrar para você que existe esse problema e de como a gente lidar com ele, eu quero mostrar para você que existe uma diferença muito interessante entre o problema emocional do mal e o problema intelectual do mal. Eu vou explicar para você. O problema emocional do mal é aquela tentativa que a gente faz de confortar uma pessoa que sofre. São, sabe, aquelas palavras de conforto, de alento, de carinho que a gente dá para alguém que está sofrendo? Esse é o problema emocional do mal. Só que o problema intelectual do mal é justamente aquela tentativa de explicar racionalmente como existe um mundo mal, um mundo de sofrimento, ao mesmo tempo que a gente acredita num Deus de amor. Como isso pode combinar? E é exatamente quando a gente troca essas duas definições que acontece a maioria dos problemas. Eu vou explicar para você entender. Você tentar dar explicações racionais para uma pessoa num momento de dor e sofrimento, por exemplo, a pessoa perdeu alguém, e você quer tentar explicar de maneira lógica o sofrimento, tanto pode ser até na Bíblia. Isso é tão ilógico fazer isso é tão desastroso quanto você tentar explicar para um jovem universitário, por exemplo, que está tentando entender o problema do sofrimento, só que explicar para esse jovem universitário com palavras sentimentalistas, palavras de conforto. Não vai servir, e é justamente a troca desses dois problemas que causam maiores problemas ainda quando as pessoas estão sofrendo e a gente tenta confortar as pessoas nesse momento. Então, eu quero aqui tentar sistematizar para você esse problema. A existência do sofrimento na experiência humana, ela tem sido ao longo dos séculos, e provavelmente você já deve ter ouvido por aí, que é o principal argumento contra a existência de Deus. Ou seja, as pessoas dizem, se Deus existe, então o mundo não deveria ser como a gente vive. Se existe o sofrimento, então quer dizer que Deus não existe. Isso é um pensamento que não é dos nossos tempos apenas. Isso é uma influência, principalmente, lá da filosofia grega. O filósofo grego Epicuro, por exemplo, ele é um filósofo do 3º século antes de Cristo, ele desenvolveu um argumento conhecido como o trilema de Epicuro. Eu quero que você dê uma olhadinha agora nessa imagem, para você tentar entender o que eu estou dizendo. Você já ouviu provavelmente a palavra dilema, né? Dilema, você tem duas situações de escolha e você não sabe como escolher, enfim. O trilema é 3 opções, ok? Então, ele diz assim, esse é o trilema de Epicuro, esse filósofo grego. Deus é bom, Deus é onipotente e o mal existe. Sabe o que isso significa? Que essas 3 sentenças de Epicuro, essas 3 afirmativas de Epicuro,
Ele quer tentar dizer o seguinte para nós: cada duas afirmativas verdadeiras anula uma terceira, ok? É basicamente isso. Então as três não podem coexistir. Duas dessas sendo verdadeiras, uma terceira é eliminada. E elas, claro, alternam entre si. É exatamente isso que o trilema de Epicuro nos diz. Exatamente, ele quer dizer mais ou menos assim para você entender. Vou explicar para você. Se Deus, ele quer acabar com o sofrimento, presta atenção. Se Deus quer acabar com o sofrimento, mas ele não pode acabar com o sofrimento, então Deus não é onipotente, como a gente acredita que ele é. Veja, se ele quer acabar, é vontade de Deus acabar com o sofrimento, mas ele não pode, então ele não é onipotente. Se ele pode acabar com o sofrimento, mas daí ele não quer fazer isso, aí nós temos um outro problema, porque daí Deus é mau, entende? Agora, se ele pode, aliás, melhor, se ele não pode, e ele também não quer acabar, ele não tem o poder para acabar com o sofrimento, e ele não quer fazer também, então por que a gente chama ele de Deus? E se ele pode acabar, e ele quer acabar, a pergunta que fica é, então por que tem tanto sofrimento no mundo? Logo, se chega à conclusão de que Deus não pode existir. Você entende? Como você percebe, esse trilema de Epicuro, esse pensamento, esse raciocínio, ele tem influenciado o pensamento de muitas pessoas ao redor do mundo. Talvez você que esteja me assistindo agora também já pensou por isso, ou talvez pensa sobre isso. Eu queria que você acompanhasse comigo um texto bíblico que está lá no livro de Salmos, capítulo 73. Se você puder abrir a sua Bíblia, e como eu tenho dito aqui, que todas as noites nós vamos ler a Bíblia, não é? Então pegue a sua Bíblia, já fica preparadinho aí para a gente poder ler, ok? Salmo 73 é um salmo escrito por Asaf, e ele relata nesse salmo exatamente o sofrimento humano. Como as pessoas boas sofrem, como os maus prosperam. Ele traz esse dilema, ele traz esse problema que não é só do tempo lá bíblico, mas acontece até nos dias de hoje. Só que se a gente for para o verso 16, depois de ele discorrer sobre o sofrimento, sobre todos os problemas, olha o que diz no verso 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Sabe o que a Bíblia diz? Está nos dizendo agora que até a Bíblia reconhece que é difícil esse tema para a gente tratar. Veja, o salmista Asaf, ele escreve sobre o sofrimento e ele chega à conclusão, olha, só de pensar nisso, eu já acho que é uma tarefa impossível da gente pensar. Interessante, né? Até a Bíblia reconhece que esse assunto não é fácil da gente tratar. Outra consideração aqui que eu gostaria de fazer para você, para a gente aprofundar um pouquinho mais nesse tema, é que muitos dizem que o argumento é de que o sofrimento é uma prova de que Deus não existe, né? Só que interessante que quem faz esse argumento de que Deus não existe por causa do sofrimento, é feita geralmente por pessoas que não creem em Deus, obviamente, ateus, né? E por incrível que pareça, são ateus que moram em países ricos, que quase não tem pobreza, quase não tem sofrimento. Veja, analise comigo, se o sofrimento realmente fosse um argumento mesmo contra a existência de Deus, nós deveríamos ver, por exemplo, a Europa, esse continente grande, rico, com muitos países ricos, a gente poderia ver a Europa repleta de crentes e uma África repleta de ateus. Por quê? Porque se o sofrimento é exatamente uma correlação exatamente com a inexistência de Deus, então a África deveria ser um país completamente ateu, porque é um país que sofre muito, sofre guerra, sofre pobreza, sofre doenças, enfim. Só que não é isso que a gente vê. A gente vê exatamente um continente extremamente rico que não crê em Deus. Um continente muito pobre que acredita em Deus no meio do sofrimento. E isso é muito curioso. Por isso eu queria trazer isso para você. E eu quero contar aqui uma experiência muito interessante para você. Certa vez, um pregador cristão chamado Ravi Zacarias, inclusive ele faleceu há um tempo atrás, já recentemente, mas Ravi Zacarias, ele fez uma palestra numa universidade, e aí tem um certo momento ali que eles abrem para perguntas. E um jovem ali questionou Ravi Zacarias dizendo o seguinte, olha, professor, palestrante, enfim, eu quero dizer uma coisa para o senhor. A existência do sofrimento anula automaticamente a existência de Deus, porque não pode coexistir as duas coisas. Se nós estamos no mundo de sofrimento, automaticamente elimina a possibilidade de que Deus exista. Ravi Zacarias olha aquele argumento, ele acha interessante, mas ele devolve então perguntas para o jovem. Ele diz assim, jovem, se você trabalha com o conceito do mal, de que existe o mal, você tem que concordar comigo que você tem que tentar também entender que existe o conceito do bem, você tem que aceitar esse conceito de bem,
para que possa contrastar com o mal, porque senão você não saberia o que era o mal, não é verdade? Você tem que ter o bem para contrastar com o mal, e então você definir o que é mal. E aí o jovem diz assim, verdade, concordo com o que o senhor está dizendo. E aí Ravi Zacarias continua dizendo, ele diz assim, então se você concorda que existe o conceito de bem e o conceito do mal para poder contrastar um ao outro, então você acredita também, e precisa acreditar nisso, de que existe um parâmetro legal que define o que é um e o que é outro. O que é mal e o que é bom, o que presta e o que não presta. E aquele jovem falou assim, verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, mas eu acredito que deve ter um parâmetro legal para definir o que é bom e o que é mal. E aí então Ravi Zacarias continua o seu pensamento, ele diz, olha, então se você acredita no conceito de bem para contrastar com o mal, e acredita que existe um parâmetro legal que define o que é um e o que é outro, você inevitavelmente vai cair num outro argumento. Você precisa acreditar que existe um legislador, que escreveu essa lei, que escreveu esse código moral, que define o que é bom e o que é mal. Só que daí Ravi Zacarias diz o seguinte, é aqui que você se contradiz. Porque você, que é ateu, não acredita em Deus. Logo, você não acredita que tem um legislador. E logo, você não acredita, então, que alguém criou esse código moral. E se não tem um código moral, o teu conceito de bem e de mal, na realidade, não é verdadeiro. Ele é fictício, ele é falso. Porque, na realidade, eles não existem. E então, você querer usar o argumento de que a origem do sofrimento, de que o mal existindo é um argumento contra a existência de Deus, ela não se sustenta, esse argumento. Você está entendendo? Isso é muito interessante, quando eu li sobre isso, eu achei uma ilustração fantástica, mas aí eu quero complicar um pouquinho mais a situação para você, mais do que já está para a gente hoje, né? Se a gente diz que a existência do mal não prova a inexistência de Deus, a não existência de Deus, então a gente chega a uma conclusão lógica de que a existência do mal, então comprova que Deus existe. Então a pergunta surge, será que foi Deus então que criou o mal? Como é que é esse negócio aí, pastor Marcelo? Meu amigo, minha amiga que está me acompanhando aqui nesse vídeo, que está me acompanhando nesse tema, que está me acompanhando durante vários domingos. Esse argumento parece não ter fim. Se a gente poderia ficar discutindo aqui muito tempo, muitas horas, a menos que eu tente encontrar para você uma explicação maior, que diga para mim e para você hoje que o mal, na realidade, ele é um intruso temporário na experiência humana. Ele não estava no plano de Deus, no plano original. E que, obviamente, ao final, segundo a Bíblia, vai ser eliminado, para que o bem seja estabelecido para sempre. É até uma questão de lógica. Mas vamos tentar entender da seguinte maneira. Da mesma forma que a doença ela é a privação de saúde, e como a gente aprendeu na escola, a escuridão ela é uma privação de luz, o mal é a privação do bem. É a mesma lógica. Se nós, queridos amigos, não tivermos uma história real que explique esse conflito entre o bem e o mal, a questão do livre-arbítrio, a questão da liberdade de escolha, nós vamos continuar não entendendo esse assunto e sofrendo no processo com muitos porquês em nossa mente. A pergunta para dirigir o nosso estudo hoje é, por que sofremos? Por que sofremos? A resposta curta que eu poderia dar para você é, porque a grande lei universal foi transgredida. Só que para isso nós precisamos entrar profundamente no texto bíblico, e eu quero convidar você para abrir o texto de Apocalipse, capítulo 12. Então, se você puder abrir sua Bíblia, já fica com a Bíblia no colo, a Bíblia aberta, para a gente acompanhar esse tema. Apocalipse, capítulo 12, o verso 7. Apocalipse 12, verso 7. E lá nesse texto diz o seguinte, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão, também guerrearam o dragão e os seus anjos. E o texto no verso 9 continua dizendo, acompanhe comigo, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, ele foi atirado para a terra junto com os seus anjos. Amigos, esta guerra aqui, que eu citei para você, onde a gente viu na Bíblia aqui, Miguel e seus anjos fizeram uma guerra contra Satanás, contra Lúcifer e seus anjos. Esta é a guerra que está por trás de todas as outras guerras. Temos acompanhado, inclusive, essa semana, aquele bombardeio de Israel contra o povo palestino, as bombas, os mísseis, pessoas morrendo, esse conflito todo. Na realidade, essa guerra que começou no céu, ela é o início de todas as guerras que o mundo já viu. Nós nunca vamos entender essas questões do conflito se a gente não tentar entender esse conflito aqui inicial.
E aí nós podemos tentar entender um pouquinho sobre o sofrimento humano. E nessa guerra, a Bíblia apresenta que existem dois lados, e um líder para cada lado. Jesus lidera os exércitos e as hostes do céu. Só que o outro, que defende o outro lado, que está contra Cristo, contra Deus, contra o céu, contra as pessoas de bem, é o dragão. A gente leu agora no verso 9, que se chama Diabo e Satanás também. Mas isso nos leva a uma outra pergunta. De onde que vem Satanás? Se Deus é o Criador de todas as coisas, então foi Deus que criou Satanás? Isso significa que Deus então seria o responsável pelo mal? Veja que parece que a gente está piorando o nosso estudo cada vez mais, fazendo perguntas difíceis, não é? Mas no livro de Ezequiel há uma sentença contra um rei, o rei de Tiro, o rei de uma nação ímpia lá do Antigo Testamento. Contudo, quando Deus colocou esse texto lá, quando o profeta escreveu uma sentença contra o rei de Tiro, Deus misturou, pelo Espírito Santo, inspirando o profeta, misturou a declaração, a descrição ali a respeito daquele rei, colocando vocabulários e argumentos que já não se aplicam mais a um governante terreno, porque ali os argumentos já começam a se tornar sobrenaturais. E para você ver junto comigo esse argumento, olhe lá no livro de Ezequiel, capítulo 28. Então, abra a sua Bíblia, nós vamos passear por alguns textos nessa noite. Então, Ezequiel, capítulo 28, para a gente tentar entender o que a Bíblia nos diz a respeito da origem do sofrimento e da origem do mal. Então, Ezequiel, capítulo 28, o verso 12. Ezequiel 28, verso 12, diz assim na minha Bíblia. Acompanhe aí na sua. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Dá um pulo para o verso 14 agora. Tu eras um querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras tu andavas. Veja, a descrição do rei de Tiro já começa a se tornar sobrenatural, porque Deus misturou ali a descrição do rei de Tiro, mas colocou ali embutido a descrição de alguém que é maior que o rei de Tiro, que está por trás das impiedades do rei de Tiro e que representa o início de todo o mal e de toda a guerra. Só fazendo um parênteses aqui para a gente tentar entender, provavelmente você já ouviu duas palavras que dão nome a esse inimigo de Deus. O nome Satanás e o nome Lúcifer. Você já ouviu isso daí, né? Às vezes, quando algumas pessoas querem xingar alguém, chama de Lúcifer ou chama de Satanás, que você vai ver o bicho ficar brabo mesmo. Satanás e Lúcifer, de onde vêm essas palavras? Eu quero só explicar esse parênteses para você tentar entender um pouquinho. Satanás, ela é uma palavra que vem do hebraico, que se chama Satã. E a tradução correta para o português seria adversário, né? Um adversário, alguém que luta contra você. Então, Satanás vem do hebraico Satã, que significa adversário. Agora, Lúcifer, na realidade, é uma palavra lá do hebraico, chamada Helel, que é justamente uma pessoa que produz luz, que tem a luz, uma pessoa iluminada. Só que quando a Bíblia foi traduzida, tanto do hebraico e do grego para o latim, a palavra usada no latim para traduzir a palavra Helel no hebraico foi a palavra Lúcifer. Lúcifer é uma palavra latina. E Lúcifer significa portador de luz. Você entende? Então, Lúcifer é um nome que se refere a Satanás por ser portador de luz. Então, é mais ou menos para a gente entender Lúcifer o período que ele viveu lá no céu, antes do pecado, e Satanás, então, é a partir do momento que ele vira o adversário de Deus. Veja, Deus, ele não corrompeu Lúcifer. Deus, ele não originou o pecado, não originou a rebelião no coração de Lúcifer. Deus criou, na realidade, um ser perfeito, Deus criou um ser livre, mas Lúcifer, ele usou toda a liberdade que Deus tinha dado para ele, todo o seu poder de escolha, para poder se rebelar contra Deus. Deus nunca quis, queridos amigos, criar seres que pudessem amá-lo de maneira robótica, automática, sem nenhum tipo de demonstração de sentimento. Deus quis criar seres que pudessem amá-lo de verdade, de modo espontâneo e não apenas robôs. E aqui está o ponto vulnerável da graça de Deus, do amor de Deus, do caráter de Deus. Porque Deus criou todos os seres, anjos, enfim, nós, eu e você. Deus criou seres livres para amá-lo. E por causa dessa liberdade que Deus nos deu, Deus também se torna vulnerável, se coloca numa posição vulnerável, porque se Ele dá a liberdade para nós amarmos Ele, essa liberdade serve também para nós rejeitarmos Ele. E Lúcifer exatamente usou
de fato, essa liberdade para poder se rebelar contra Deus. Acompanhe comigo o livro de Isaías, capítulo 14, o verso 12. E olha comigo o que diz esse texto. Ele vai elucidar para a gente algumas coisas interessantes. Isaías, capítulo 14, o verso 12, diz assim para nós: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Lúcifer, ele se voltou contra Deus, porque porque Satanás queria, Lúcifer queria uma posição de autoridade. Ele não se contentava com o modo como Deus dirigia as coisas, como Deus cuidava das coisas. Ele queria ser também o legislador. Ele queria governar. E não demorou muito para que os outros anjos começassem a fazer as mesmas perguntas que Satanás fez. Será que Deus é realmente justo? Por que a gente tem que obedecer às ordens de Deus? Pela primeira vez, a suspeita contra Deus foi trazida lá no céu através de Lúcifer. À medida que o tempo passava, os anjos começaram a tomar partido, um ao lado de Cristo, outro ao lado de Lúcifer, e assim cada um foi tomando partido de um lado para outro. No fim de tudo isso, o livro de Apocalipse, capítulo 12, o verso 4, a gente não vai ler, mas você pode anotar, pode conferir depois. O livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 4, diz que depois que cada um tomou partido, Satanás, ele levou, ele enganou, com 1/3 dos anjos do céu. 1/3 dos anjos do céu, de todos os anjos, concordaram com as demandas de Lúcifer. E Deus, sabe, ele poderia ter usado força bruta. Deus sempre foi bom, Deus sempre sustentou, Deus sempre cuidou. Deus poderia pegar e destruir tudo de uma vez, esses rebeldes, esses anjos ingratos. Mas fazendo assim, se Deus fizesse isso, os 2/3 que ficaram com Deus poderiam pensar: será que Satanás e os anjos que ficaram do lado dele não tinham razão? Será que as acusações de Lúcifer não fariam sentido também? Para ilustrar isso, eu quero que você tente imaginar aqui um presidente de uma nação, ok? Não pense no presidente do Brasil, porque senão você vai ficar nervoso. Vai pensar em política e não é isso que eu quero distrair a sua mente. Mas pense aí num país qualquer, um presidente qualquer. Cria um país aí na sua mente, tá bom? Então esse presidente está lá, está governando e tal, só que tem um jovem parlamentar que ele é muito famoso, ele é muito conhecido, ele é muito influente e ele quer destronar, destituir o presidente do poder, quer fazer um impeachment. E aí o que esse jovem parlamentar faz? Ele vai até o Congresso e consegue para o lado dele 1/3 dos deputados. Ele vai para o Senado, leva 1/3 dos senadores para o lado dele, para conseguir o impeachment do presidente. Aí o presidente, como líder geral da nação, como chefe de Estado, como líder também do exército, ele dá uma ordem e emite um decreto, ele diz assim: olha, para todas as pessoas que não concordam comigo e que falam mal de mim, pode botar no paredão de fuzilamento. Parece ridícula essa história, não é? Só que é mais ou menos isso que aconteceu. Que eu quero tentar ilustrar você, não o que aconteceu, mas que tentar ilustrar para você entender. Se Deus fizesse isso, os anjos começariam a pensar que Satanás estava certo. Se esse jovem fosse morto por causa de um decreto como esse na minha ilustração que eu estou trazendo para você, será que os outros deputados que ficaram do lado do presidente não pensariam: ei, será que esse jovem parlamentar não tinha razão mesmo? Esse presidente é maluco, esse presidente é um ditador, esse presidente é pirado da cabeça. Nós não deveríamos ter ficado do lado dele. Olha o que aconteceu com ele morreu. As demandas dele, as acusações dele, as reclamações dele fazem sentido. E foi exatamente isso que eu quero tentar ilustrar para você, que se Deus tivesse feito, os outros 2/3 teriam ido ou pensado do lado de Satanás. E talvez eles até ficariam do lado de Deus, só que já não mais escolheriam amar Deus, mas amariam, ou melhor, estariam do lado de Deus por medo de não ser destruído. Sendo assim, Deus permitiu que o mal continuasse. Ele sabia, Deus sabe, Deus é sábio, que ao deixar o mal se desenvolver, as pessoas poderiam ver por si mesmas a sua natureza terrível, a natureza do mal, do sofrimento e de estar afastado de Deus. Deus queria que todas as pessoas, o planeta inteiro, entendesse os terríveis resultados do que é seguir o plano de Satanás e fugir dos planos de Deus. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos foram expulsos do céu. Não tinha mais lugar para eles lá. Agora o destino deles foi parar aqui na terra, diz a Bíblia. E para nós entendermos como esse conflito chegou até nós precisamos ir lá para o começo de toda a história, para o livro de Gênesis.
Então acompanhe comigo o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1. E nós vamos ler o verso 31. Olha o que diz. Gênesis 1, o verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Essa foi a avaliação de Deus da sua própria criação lá no Gênesis, lá na semana da criação. Terminou o sexto dia, ele olhou, fez uma autoavaliação de toda a criação e ele disse assim, olha, é muito bom. Sabe o que isso significa? Que tudo era perfeito, que não havia maldade, que não havia sofrimento, que não havia dor, que não havia nada de mal e nada de ruim, de malícia, nada disso, tudo era bom e perfeito. Só que olha comigo agora o capítulo 2. Você está em Gênesis aí, vai para o capítulo 2, o verso 15 a 17, e veja as ordens que Deus deu, ou a ordem que Deus deu para Adão e Eva, o primeiro casal. Capítulo 2, o verso 15 até o 17, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, Deus não poderia ter falado nada sobre essa árvore no jardim. Deus poderia ter ficado quieto, não avisado Adão e Eva, falado o seguinte, olha, eu não vou falar nada para eles, porque daí eles nem comem, eles nem sabem que a árvore existe. Deus poderia ter feito isso. Só que Deus fez questão de contar para o casal sobre esta árvore e dando a ordem de que não eram para comer dessa única árvore, para que Adão e Eva tivessem certeza de que eles tinham uma escolha, tivessem a certeza de que eles eram seres que foram criados com liberdade, eles eram seres moralmente livres. Adão e Eva, eles tinham ciência de que eles poderiam desobedecer a Deus, porque eles sabiam que eles eram seres livres, e não robôs controlados por Deus. Mas daí nós chegamos no livro de Gênesis capítulo 3. Acompanhe comigo lá. Gênesis 3, o verso 4 e 5, diz assim, então disse a serpente à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, Deus disse, Adão e Eva, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos de uma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Aí vem Satanás, o adversário, conversa com Eva e diz assim, Eva, Deus disse que você vai morrer? Eu estou dizendo para você que você não vai morrer. É exatamente o contrário. A gente pode tentar entender as palavras de Satanás mais ou menos assim. Eva, se você comer do fruto dessa árvore, você vai entrar numa nova esfera de existência, você vai ser muito melhor, maior, você vai ser como Deus. Eva, Deus está escondendo de você alguma coisa importante, está te privando de coisas boas. Tome do fruto, coma o fruto, porque você não vai morrer. E sabe, queridos amigos, quando Adão e Eva, eles fizeram aquela escolha naquele dia, eles abriram a porta, uma porta que Deus queria manter fechada para todo sempre. E sabe qual porta é essa? É a porta do sofrimento, é a porta do pecado, das enfermidades, da morte, da pandemia, do Covid, da saudade, de tudo isso aí que a gente sofre hoje. Mas eu queria que você acompanhasse mais um texto bíblico comigo. Está lá no livro de Romanos, capítulo 5, lá no Novo Testamento. Romanos, capítulo 5. O verso 12, se você puder acompanhar junto comigo em sua Bíblia. Romanos 5, o verso 12 diz assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, Adão e Eva, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Você lembra que no começo eu disse que o mal existe porque a grande lei universal foi transgredida? Você lembra disso? Deus quer que todos nós saibamos que o sofrimento, as doenças, a morte, aquilo que você sofre, ela é resultado, consequência da rebelião contra as leis santas de Deus. Mas então, pastor Marcelo, quem é o responsável pelo atual estado de coisas? Para responder essa pergunta, Jesus ele contou uma parábola. Está lá no livro de Mateus, capítulo 13, o verso 24. Eu queria que você pudesse acompanhar essa parábola que eu vou ler junto com você. Mateus, capítulo 13, o verso 24, é a parábola do joio. E a parábola diz o seguinte, outra parábola lhes propôs dizendo,
O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas quando os homens dormiam, veio o inimigo dele. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, por acaso não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. E a parábola continua contando. Só que Jesus, mais tarde, versos depois, ele vai interpretar essa parábola para os discípulos. Então, no mesmo capítulo, dá um pulinho com seus olhos lá no verso 36. Ok? Mesmo capítulo 13 de Mateus, no verso 36, Jesus explica a parábola. Ele diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos lhe disseram: Senhor, explica-nos a parábola do joio que o Senhor contou. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Está falando de Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeou é o diabo. Queridos, por que existe tantas enfermidades e tanto sofrimento e tanta morte? Segundo a Bíblia, a resposta é muito simples e rápida, que Jesus mesmo diz: um inimigo fez isso. O mesmo que plantou a rebelião lá no céu, que convenceu Adão e Eva a pecar quando eles caíram aqui à terra, ele abriu a porta para o mal e nós temos mantido essa porta aberta até hoje. Mas talvez você esteja se perguntando assim: espera aí, pastor, por que Deus então não faz alguma coisa para aliviar o sofrimento então? Se não foi Deus que fez, Deus é amor, mas ainda existe sofrimento e foi um inimigo que fez, por que Ele não acaba com tudo isso de uma vez? Olha comigo o texto de Gênesis capítulo 3, o verso 15, exatamente em referência ao que Jesus fez, o que Deus fez depois que Adão e Eva pecaram pela primeira vez. Gênesis capítulo 3, o verso 15, diz assim: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Adão e Eva, provavelmente, eles não entenderam o que Deus disse naquele momento, nesse texto aqui. Mas isso trouxe esperança, outra vez, para o casal, e não só para eles, como para toda a humanidade que vieram desse casal. Para mim e para você hoje. Porque o descendente dessa mulher é uma referência a Jesus Cristo, que pisaria na cabeça da serpente, o originador de todo o sofrimento e todo o mal, e um dia Deus vai acabar com tudo isso. Ele fez algo. Se você acha que Deus não fez, Ele fez. É só a gente avançar do Gênesis alguns anos, alguns milênios, alguns séculos, e olharmos para a cruz de Jesus, a coroa de espinhos que estava enfiada na testa de Jesus sangrando, os pregos nas mãos e pés de Jesus, cada gota de sangue que derramou lá no Calvário. Deus estava dizendo para mim e para você assim: meu filho, eu estou resolvendo a questão de uma maneira definitiva, não provisória. Eu amo você, eu quero que você esteja no céu, eu não quero que você fique fora do céu. Você pecou, você se colocou sob o controle do meu inimigo, mas eu paguei a conta desse prejuízo para ter você de volta. Deus está resolvendo de maneira definitiva. E Deus não faz algo apenas no passado, mas Ele está fazendo hoje na vida de todos nós também. Acompanhe comigo um texto de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, verso 15 e o verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16, diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado, e olha aqui o detalhe, Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus sofreu também todas as coisas. Deus sabe o que você passa. Mas ainda nós temos uma questão em aberto que a gente precisa tentar responder. O que fazer com todos aqueles casos de sofrimento em que nós não podemos apontar um culpado? Às vezes o desemprego que você está passando não é culpa sua. Às vezes você perdeu um familiar pelo Covid e a culpa não foi sua. Às vezes uma criança, um nenenzinho pequeno está sofrendo um abuso, não é culpa dela. Como a gente lidar com os casos de sofrimento de pessoas que não são as culpadas pelo sofrimento? Pessoas que não escolheram a situação que elas estão sofrendo agora.
Como eu disse no começo, isso aqui é um assunto muito delicado. Eu não quero ser a pessoa que vai ter todas as respostas do mundo, até porque eu não tenho elas. E essa talvez seja um dos maiores mistérios do mundo. Mas eu fico pensando que se Deus protegesse e curasse os seus filhos e respondesse todas as orações que você faz, todas as coisas que você pede, que você gostaria de fazer, e Deus respondesse tudo isso para você, deixando apenas a tragédia, as coisas ruins e as notícias ruins cair somente nas pessoas que rejeitam a graça de Deus, Satanás teria todo o motivo para acusar Deus de ser injusto. E ainda afirmaria que nós servimos a Deus não por amor, mas por causa dos favores especiais que Ele faz para nós. Que nós somos os favoritinhos de Deus. Satanás teria toda a razão de fazer essa reclamação. Queridos, essa discussão entre Deus e Satanás, ela não acabou. Ela está viva, essa guerra está acontecendo, nós estamos no meio dessa batalha. E ainda, enquanto Jesus não voltar, que foi o tema que a gente estudou na semana passada, nós vamos continuar sofrendo os efeitos da dor, da tragédia, das notícias ruins. O sofrimento ainda vai continuar em todo mundo e talvez vai chegar para você também. Talvez chegue para mim. Isso vai continuar enquanto Jesus não voltar. E eu queria fazer aqui uma pergunta para você. Você pensa que Deus não está vendo o sofrimento pelo qual você está passando? Você pensa que Deus não está vendo a tragédia que talvez alcançou sua família? Talvez aqui eu esteja falando nessa noite para uma mãe que acabou de perder o filho. Ou talvez eu esteja falando agora para um pai que está desempregado, está se sentindo um lixo, está se sentindo completamente indigno, porque como homem não tem sequer a capacidade de dar um mínimo de sustento para sua família, porque você está desempregado. Talvez eu esteja falando para você nessa noite, que é uma esposa que sonhou com um casamento maravilhoso e feliz, um casamento perfeito, mas hoje você está convivendo com um marido que trai você. Ou para alguém que tem um familiar que está internado na UTI com Covid, ou quem sabe que já perdeu um familiar por Covid. Talvez eu esteja falando para você, um jovem que não consegue lidar com o término do seu namoro. Ou talvez para você que foi abandonado e não consegue perdoar, ou não consegue lidar com essa situação de abandono. Ou talvez para você que está sofrendo abuso, ou já sofreu e não sabe como lidar com as questões emocionais envolvidas em tudo isso. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei o alcance desse tema, desse vídeo aí no YouTube, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, querido, Deus está do seu lado, Ele está permitindo isso, mas Ele está lhe oferecendo força para você se apegar nele, e Ele vai te ajudar para você conseguir passar por tudo isso. Como nós vimos no nosso último estudo sobre a volta de Jesus, os sinais da volta de Jesus, Jesus Ele vai voltar para pôr fim a todo o sofrimento. Essa é a realidade mais clara da palavra de Deus. A volta de Jesus, esse sim, é a solução definitiva para o problema do mal, para o problema do sofrimento. Você sabe o que vai acontecer no dia da volta de Jesus? Olha comigo no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4. A Bíblia diz o que vai acontecer quando Jesus voltar a instalar o seu reino aqui nesta terra. Apocalipse 21, verso 4 nos dá uma promessa maravilhosa. Diz assim, e Ele, Deus, lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima, todo motivo de sofrimento, todo motivo de choro, Deus vai enxugar, e a morte já não vai mais existir, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que lindo isso, não é? Agora, queridos, enquanto Jesus não volta, nós temos uma garantia. Sabe qual é? De que Deus está conosco, está com você mesmo, no meio da tribulação. Deus está aí do seu lado, no meio da provação. Mas talvez se a gente chegou até aqui, você chegou até aqui comigo nesse vídeo, nesse tema, estudando a palavra de Deus, e você ainda tem muitas dúvidas sobre essa questão, não se sinta diferente, envergonhado por causa disso, porque eu também tenho. Só no céu nós teremos todas as respostas completas de Jesus. Eu gosto muito de uma promessa bíblica, e eu quero ler um último texto com você nessa noite. Está no livro de Isaías, capítulo 41, verso 13. E como essa promessa me ajuda, eu quero compartilhar ela com você também.
Isaías, capítulo 41, o verso 13. E o texto diz assim: porque eu, o Senhor, é Deus falando, primeira pessoa, é Ele falando com você nessa noite. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Deus está aí pertinho de você. Eu não sei qual é o seu sofrimento, mas confia nele, porque Deus está resolvendo de maneira definitiva o problema do sofrimento que você está passando hoje. Mas enquanto isso não acontece, enquanto Jesus não volta, Ele vai te dar forças, e a promessa bíblica que nós lemos agora, Ele diz, eu te ajudo, Ele vai estar do seu lado.